Olá pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês. Hoje vamos trazer uma atividade de compreensão de texto, uma atividade do Enem, uma questão do Enem de 2010. E vou trazer para vocês algumas dicas de compreensão. O texto é The Weatherman, que caiu no Enem de 2010. Então, primeira dica que eu passo para vocês responderem, seria procurar os cognates, os cognatos. Muito importante. O que são cognatos? São palavras que têm a forma escrita e a pronúncia muito parecidas com o português. E o significado também. Por isso, encontrar cognato é uma ótima estratégia para lhe ajudar na compreensão do texto. Então vamos lá? Vamos ver os cognatos aqui nesse texto. Tá aqui o primeiro cognato, nationalities, banal, conversation, other, important, part, opinion, located, cathedral, computers. Ok, então já temos algumas palavras, né? Já temos alguns cognatos aqui. Conversação, banal, nacionalidade, localizado, computadores, né? Então aqui já para a gente iniciar. Em seguida, muito importante você saber é encontrar os pronomes, né? Importante, coisas que você já sabem. Você procura marcar as palavras que você já sabe, as palavras mais comuns. Eles aqui, né? They. Estamos falando sobre o quê? Procure palavras que se repetem. Vamos ver aqui. Weather. Weather. Mais uma vez, temos aqui weather. Então, mais uma vez, weather, forecasts. Então, previsões. Então, o que vem a ser weather? Então, já vemos que esse texto ele fala muito sobre weather. Ok? Então agora nós vamos para as perguntas, né? Os questionamentos, os itens. O que é que se pergunta? É importante agora você localizar, né? O enunciado. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Então, eu falei para vocês agora há pouco, previsão. Então nós já temos a ideia aqui. O weather vem a ser tempo, né? Weather forecast, previsão de tempo. Então vemos aqui que o texto fala de previsão de tempo. Então, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra: item A, o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua, ou o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Vamos ver aqui o texto. Vamos traduzir o texto aqui. Então, eles dizem que os britânicos amam a falar sobre tempo. Para outras nacionalidades, isto pode ser um assunto banal e chato. Boring é chato. Então, para muitas nacionalidades, isto pode ser uma conversa, né? Uma conversação banal e chata. Algo
que as pessoas falam quando não tem nada mais para dizer para um ao outro. E ainda assim, weather, o clima, é uma coisa muito importante. É uma parte muito importante de nossas vidas. Esta, pelo menos, é a opinião de Barry Grommet, o presidente dessa empresa aqui, The Met Office. Isto é localizado em Exeter, uma catedral muito bonita na cidade, né, no Southwest of England, né, no sudoeste da Inglaterra. Aqui ele emprega empregados e computadores, né, suprem previsões de tempo para o mundo todo. Então, nesse local aqui no sudoeste da Inglaterra, empregados e computadores fornecem previsões de tempo para todo mundo. Então, aqui nós já tivemos aqui uma ideia do texto. Já tivemos aqui a tradução do texto, vamos ver. Então, esse texto fala sobre o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. Aborrecimento. Olha aqui na primeira frase. Eles dizem que os britânicos amam. Então, se os britânicos amam, então eu já sei que não é aborrecimento para eles. Então, o item A, fora. Será que é a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas? É isso que o texto mostra? Vamos ver. Vamos ver aqui. Para outras nacionalidades, isso pode ser um assunto chato e banal de conversação. Algo que as pessoas falam quando não tem nada mais para falar um para o outro. Olha aqui. Então, é a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Apesar de, no texto, estar falando que em outros países, né, esse assunto, né, é chato e banal e as pessoas só falam isso quando não tem o que falar para outras pessoas. Isso aqui não é ainda a ideia, o cerne central do texto, né? Vamos ver. Será que há importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês? Realmente nós nos vimos, lendo o texto aqui, não tem nenhuma menção. Agora, é interessante que ele fala aqui, ó, mesmo assim, a meteorologia, o clima, é uma parte muito importante de nossas vidas. Mas ele não fala que isso é importante para aprender inglês, né? Apesar de ser importante, ele não está dizendo que para eu falar inglês, eu preciso de entender meteorologia. O Enem faz isso também. Ele bota pegadinha. Então, se uma pessoa menos desavisada parou nessa parte que traduziu isso aqui, o clima é muito importante, é uma parte muito importante das nossas vidas. Se parar aqui, ele vai querer, né, erroneamente marcar essa opção C, né? Porque é muito importante para a nossa vida. Mas só que para o inglês, necessariamente, para aprender a língua inglesa, necessariamente isso aí não é algo tão importante, certo? Isso não é o que o texto está dizendo. Então, A, B, C, cancela. Vamos ver as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Eu posso dizer que estão comparando culturas aqui? Vamos analisar. Eles dizem que os britânicos amam falar sobre clima. Para outros países, para outras nacionalidades, isso é chato. Então, temos comparações entre duas culturas? Temos, não? Para o britânico, é ótimo falar de língua, de clima, mas já para outros países, é muito chato. Então, aqui a gente pode assegurar, né, o item mais correto, nós vamos confirmar aqui após o item E, mas o mais provável que seja é o item D.
as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Vamos ver o item E, só para fechar. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês? Não tem nenhuma parte do texto que vai falar sobre o conflito entre ideias e opiniões ao se falar inglês. Então, realmente, o item mais apropriado, né? O item mais correto, o item correto é o item D, né? O item D. Item D é o gabarito da questão. Então, espero que vocês tenham compreendido a importância, né, de analisar, de usar as estratégias e de não se ater, né, apenas a uma expressão, né? Em determinado momento é importante que você leia o texto como um todo. Necessariamente não é necessário traduzir cada palavra, mas você precisa ter um foco, certo? No caso aqui, a nossa questão falou sobre clima, né? E falou sobre cultura. É muito comum no Enem abordar cultura em questões de texto de língua inglesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.